A chacina na fazenda dos Fontes. Sobre o olhar da coruja Ada. Eu, a coruja Ada, tenho um conto para contar. Foi no final, eu acho, dos anos 90, não tenho certeza. Numa cidade do interior do Rio Grande do Sul. Situação tida por muitos como uma enorme tragédia. Mortes em massa de uma família e empregados. E por outros um grande mistério. Nessas cidades pela qual não quero relatar. Tinha uma família grande, composta por pai e mãe, 6 filhos, 6 noras e netos, e um bebê que curiosamente sobreviveu. Todos acharam estranho por essa criança, esse bebê ter sobrevivido. Também todos os animais da fazenda não foram tocados, porém todas as pessoas que ali viviam, da família Fontes, foram exterminados. Restos mortais seus se espalhavam e se misturavam com restos mortais de animais que antes eles haviam abatidos, deixando muitas perguntas e um enorme mistério no ar. Por mais tempo que passe, mais curiosa essa história parece. Mas eu, a coruja Ada, sei exatamente o que aconteceu e como aconteceu. Conhecido como os Fontes, carnívoros, essa família consumia carne em excesso. Eram multidões de gados abatidos. Era carne pela manhã, carne pelo meio-dia, carne à tarde, carne à noite, carne à madrugada. Era uma abundância de carne para todos. E eram também comercializados na vizinhança e no centro da cidade por essa família, os Fontes. Mas também eram cruéis com o gado. Procuravam de todas as maneiras cruéis contra eles quando eram abatidos, pois gostavam da carne, mas também da humilhação e sofrimento causado nos animais. O sul gaúcho consome muita carne, qualquer hora, qualquer dia. É dia de churrasco, é um jogo de futebol, é o último capítulo da novela, é confraternização, fora de época e dentro de época. Qualquer coisa é motivo para churrasco no sul. Mas essa família supera qualquer um deles. Ninguém consegue consumir mais carne do que eles. Mas você poderia dizer, eu sou gaúcho e nem sempre tenho o prazer de ter um churrasco. Tenho como pagar uma carne para mim e minha família. Eu, a coruja Ada, lhe digo, você é um bem-aventurado, agradecerá pelos ovos fritos em pleno final de semana, enquanto o cheiroso churrasco da vizinhança tortura você e a sua amada família. E um dia se tornará vegano, e não por amor aos animais, talvez sim por amor a eles. Mas quando você ouvir esse conto, você se tornará por medo e não por amor, talvez. Era dezembro de 1998, eu acho que foi este ano. Os Fontes já haviam abatido 8 gados. Era aquela alegria e festança. E muita covardia contra os animais era sempre presente. Pois ao longo do tempo os Fontes criaram uma pirâmide com cabeças de boi que chegava até 120 metros de altura. E era composta pelos bois machos que ele abatia. E em 98 já havia colocado mais de 6 crânios. Recém raspado dos gados abatidos. Foi colocado
6 crânios. Mas assim que ele colocou o último crânio, ele estava colocando um fim sobre todo o seu legado, seu reinado de malvadeza e de consumir carnes. Então, era 18 de dezembro quando tudo aconteceu. Eu, Ada, havia encontrado na fazenda dos Fontes muitos ratos, pois por haver muitos restos mortais de animais abatidos por toda parte, e eu ali me alimentava com os ratos e restos de carnes, mas eu pouco queria dar preferência aos restos de carnes. E graças a Deus por ter essa preferência. E já era noite, e sempre aquela pirâmide de crânios de bois me chamava a atenção. Mas eu os respeitava. E eu ficava em qualquer árvore, rocha, mas nunca na pirâmide. E eles sempre se gabavam dessa arte criada por eles. E a todos eles exibiam essa pirâmide orgulhosamente. Mas mesmo quem não tivesse interesse de enxergá-la, ao longe enxergava. Sim, tinha 120 metros de altura. Ele contratava homens, empresas, para colocar cada crânio em seu lugar. Algumas pessoas os criticavam, outros achavam muito bonito, uma bela arte, outros odiavam. Mas eles tinham orgulho dessa prática e disse que queriam chegar o mais alto que pudessem. Por isso que abatiam os animais em excesso, então consumiam a carne e botavam dinheiro no bolso. Mas do infinito, além dos céus, além das galáxias, em algum universo, um ser os observava. Ah, era Deus? Quem dera. Eram os demônios? Quem dera. O fim dos Fontes havia chegado. Assim que anoiteceu, ali pelas 22 horas da noite, numa noite estrelada e linda, a lua estava linda, mas do nada ela tomou um tom avermelhado, refletia uma luz vermelha, igual aquelas refletores de boates. E o interessante é que somente os Fontes enxergavam a sua tonalidade vermelha. Parece que aquela luz veio somente para os Fontes. Eles diziam: olha como a luz está vermelha, olha como a lua está vermelha, pois tiravam fotos. Mas nem todos da vizinhança as fotos saíam vermelhas. E nem todos conseguiam enxergar o tom vermelho. E questionavam o porquê. Todos da família Fontes, todos os empregados, todos eles foram alcançados pela aquela luz vermelha, que não tocava em nenhuma outra fazenda vizinha, somente na fazenda dos Fontes. Foi então que luzes vermelhas começaram a sobrevoar em direção da fazenda dos Fontes, atravessando florestas, campos, fazendas vizinhas, casas, apartamentos da cidade. Eram muitas, que cresciam de tamanho, ao ponto de se tornar o tamanho de uma bolinha de tênis, ou então se tornar o tamanho de uma casa muito grande. Brilhavam, saindo delas uma luz brilhante, vermelha, amarela e laranja. Aos poucos aumentavam de tamanho e diminuíam, brilhavam e voltavam a ser esferas a todo momento e sobrevoavam sobre a fazenda dos Fontes. Foi aí que elas ficaram suspensas no ar e simplesmente as quatro delas desceram sobre a fazenda dos Fontes, trazendo sobre eles muito medo, muito temor,
e todos da fazenda se esconderam. Porém, o curioso é que não houve alvoroço de animais, nenhum tipo de animal, nenhum cão, nenhum gato, nenhum gado, nenhuma ovelha, nenhum cabrito, nem nada, nenhum deles se assustou. Pareciam estar adormecidos e dormidos em um profundo sono. Foi então que o chefe de família, tomando uma coragem, se aproximou e olhou para sua família e dizia: não tenham medo, esta lua vermelha e essas bolas de fogo são os deuses nos homenageando. Eles vieram nos dar parabéns pela essa pirâmide. Viu? O nosso trabalho não foi em vão. Alguém enxergou e hoje nos dará o valor devido. Não se escondam, venham até aqui, venham até aqui. Mas no fundo, ele era muito medo. Olhando para aquela pirâmide, tu não sabia dizer se era de orgulho ou de arrependimento. Que muitas vezes ele dizia em toda a sua vizinhança, em toda a sua família, em todos que ali chegavam para ver: essa pirâmide, ainda alguém, seja no céu ou no inferno, ou em outra dimensão, virá aqui e nos dará parabéns. Nos dará um pagamento por esse trabalho tão lindo, tão maravilhoso. Dizia ele sempre na sua vida. Dizia ele sempre quando alguém visitava a fazenda e questionava sobre a grande pirâmide. Então ele se emocionava quando diziam essas palavras, mas ele jamais iria acreditar que seria tudo oposto. De repente, 5 esferas que estavam suspensas escolheram sobrevoar sobre a pirâmide e sobrevoavam desde o alicerce até o último crânio, até o seu topo. E saíam das esferas sons, choro, pranto, de sofrimento, de dor, grito de ódio. Era o fim dos fontes. Parecia que cada esfera clamava, cada esfera chorava, cada esfera pranteava, cada esfera lamentava, cada esfera clamava por vingança por cada crânio colocado ali. As esferas que haviam se colocado ao chão tinham um tamanho de 12 metros, de forma redonda, é claro, 12 metros de largura, 12 metros de altura. Mas então as pequenas esferas que sobrevoavam as pirâmides se deslocaram da pirâmide. Sim, foi então que a pirâmide se desfez. Em um piscar de olhos, era um monte de crânios em forma de uma mesa. Sim, a pirâmide já não existia mais, e sim uma grande mesa. Foi então que 4 esferas se abriram e havia uma raça alienígena dentro delas. Primeiro saiu um boi vermelho, muito grande, muito pesado, com uma coroa azul. Ele era o rei. Depois saiu um semelhante a um búfalo, semelhante a um bisão. Sim, mas eles tinham detalhes humanos, somente a cabeça era desses animais e também tinham seus corpos vermelhos. Depois saiu um outro menor que era sim um boi, um simples boi. Ele era magro, vermelho também. E deu para observar que dentro de cada esfera parecia ter muito mais indivíduos dessa raça do que a esfera suportasse. Era o fim dos fontes. E o medo tomou conta deles. Então outros seres semelhantes aos primeiros que saíram das esferas. As esferas pareciam explodir como uma bomba atômica assim que as desceram, mas algo as continha. Algo conteve a sua força de explosão. Sobre elas
saíram muitos mais outros seres semelhantes aos 4 primeiros. Alguns, sim, sentaram sobre a mesa, ficaram sobre ela, pareciam estar famintos. Outros olhavam atentamente para a família Fontes. Os que eram menores, sim, em hierarquia, esses se dobravam, porque o rei estava ali, em reverência ao rei. E o rei, olhando para eles, começou a falar uma língua diferente, uma voz estranha, que ninguém poderia entender. Sim, ele fazia parte de outra dimensão, mas aquele em forma de boi, menor, magricelo, magro, ele começou a interpretar. E assim que falava, a voz aterrorizante que tremia qualquer ser vivo. E olhando o boi de coroa, falou em voz horrível e aterrorizante. E o humanoide, em parte homem, em parte boi, traduzia. E dizia assim a tradução do boi menor: medo? Eu tive medo aqui, falava o rei boi em sua voz aterrorizante. Nós tivemos medo aqui. Aqui o nosso sangue derramou, nossa carne foi rasgada, nossos ossos foram quebrados, nossas vidas foram tiradas. Aqui nós fomos humilhados. Aqui nós renascemos e tudo se repetia e se repetia. Nós saciamos vossa fome, vossa maldade e covardias. Com olhares imploramos por nossas vidas. Sim, cada um que está sobre essa mesa hoje um dia implorou por sua vida. Mas hoje estamos aqui, mais uma vez, mas não para sofrermos, e hoje temos fome. A mesa está diante de nós, e onde está a nossa comida? Todos esses crânios que eram aquela sua pirâmide é agora a nossa mesa. Todos esses crânios sou eu. Você viu como meu povo chorou diante dos crânios de seu rei? Eles choraram, imploraram, agonizaram. Espero que tenha prestado bem atenção sobre o meu povo. E muitos deles também foram abatidos nesse lugar. Todos estão agora sobre a mesa. E onde está a nossa comida, pela qual por muitos anos nós a pagamos? Em todos os meus nascimentos, em toda a minha jornada, eu nasci para morrer aqui e para levantar como paredes com meus próprios crânios. Para que você se gabasse, para que você se orgulhasse. E você gritava e dizia que um dia alguém recompensaria esse trabalho maravilhoso. Você dizia, seja no inferno ou no céu. Quem dera se Deus olhasse para você. Quem dera se no inferno, nas profundezas do inferno, os demônios focassem sobre a sua covardia. Mas não, nem Deus e nem o diabo, porque todos eles sabem que eu paguei por vocês, com minha própria carne, meu próprio sangue, meus próprios ossos que foram quebrados. E aqui eu estou. E nós temos fome. E agora você tem medo? Onde está teu orgulho? Nós estamos famintos. Onde está a nossa comida?
E o boi rei grita, mais uma vez em sua voz aterrorizante, e o sacerdote traduz: onde está nossa comida? Nós temos fome. Então o Fontes, Tadeu Fontes, que era o seu nome, grita: mate qualquer animal e se alimente deles, ovelhas, cabritos, porcos, cães, gatos, o que você quiser, qualquer um deles, ou todos, e vá embora, por favor. O sacerdote traduz: você ainda paga suas dívidas com nosso sangue, e nossa carne, e nossos ossos? Você nos fez de pagamentos em suas dívidas. Como se atreve a querer pagar-me com a minha própria carne e com o meu próprio sangue? Mas hoje eu te digo, você é meu. Eu comprei você, todos vocês eu paguei por vocês. Com meu sangue e com minha carne. Tanto eu como minha família. Vocês hoje são a nossa comida. Você lembra quando você me vendeu para um culto de Umbanda? Para sacrifícios satânicos? Um dia lá, eu perdi minha vida de maneira covarde. Fui colocado nas encruzilhadas e vi demônios romperem minha carne, beberem meu sangue, fazerem covardias contra o meu cadáver. E agora, você quer me oferecer como pagamento? Você quer que eu devore partes de mim que ainda estão sobre a sua casa? Existe ainda um crânio meu que ainda não foi raspado. Você ainda quer fazer isso comigo e com minha família? Você sempre deu preferência sobre mim e minha família, deixando muitas vezes os outros animais para trás. Você continua querendo pagar suas dívidas. Você tem sim uma dívida comigo, mas você é o próprio pagamento. Você, sua família e seus criados. Eu me lembro que uma vez você me queimou vivo. Por diversão, é verdade. A desculpa que você deu para todos que queimando um boi vivo, assando um boi vivo, a carne é mais saborosa. Mas a verdade é que é a sua malvadeza que estava ali, a sua covardia. E hoje você tem medo? Você acha que as suas lágrimas te livrarão? Jamais. Vocês são a comida sobre a mesa. Então todos imploravam por suas vidas. Apresentaram as crianças pequenas e também um bebê. Então ele fala: lágrimas? É isso, lágrimas? Vocês insistem com lágrimas? Quantas vezes eu repito, eu e minha família choramos diante de suas armas cortantes e afiadas. Meus bezerros. Sim, hoje você me apresenta crianças, mas um dia você tocou em minhas. Eu me lembro que você me assou vivo. Eu repito, porque isso foi uma covardia muito grande. Por diversão, eu chorava muito e você ria de mim. Covarde, enfrente o destino que você escolheu, colocando cada crânio meu, fazendo de mim um espetáculo. Você me apresenta os seus, mas nunca teve misericórdia dos meus. Olhe para esse bebê, veja como ele dorme, igualmente aos animais. Sabe por quê? Porque nenhum deles me pertence. Os animais não me pertencem. Este lindo bebê não me pertence. Esse bebê, o leite que o alimenta, não vem de minha raça, nem de minhas filhas, mas sim de sua mãe. Mas a sua mãe, ela é minha alimentação. Quanto ao bebê, guarde ele.
Ele não é meu. Viverá juntamente com os animais. E olhando para mim sobre a árvore, eu, Ada, ele falou comigo. Quanto a você, criatura da noite, você será minha testemunha. Por esse motivo, não dormes igual aos outros. Muitos questionarão, mas só você saberá a verdade. Quem eu sou não importa. De onde vim? De uma estrela anã muito distante daqui. Meu nome não importa, mas o único nome que eu respeitei, que foi me dado nessa terra, foi Nafis. Pois houve uma vez em que eu e minha família nascemos nessa terra. E nessa época caímos na vida de um bom homem. Ele nos deu respeito, liberdade e alimento e amor. Morremos de velhice e fomos por ele sepultados como seus filhos. E cada um de nós teve um nome. E o meu era Nafis. Quando lembrar de mim, me chame de Nafis, criatura da noite. Assim como você teve muitos nomes. E o que você mais gosta é Ada. Você teve vários. Eu somente um. Para muitos eu era comida. E todas as outras vidas eu era apenas um gado. Mas esse que hoje me é por sacerdote me deu esse nome. Hoje que me é por intérprete me deu esse nome. E eu voltei para honrá-lo e levá-lo comigo. Você também é testemunha contra eles, porque você viu eu ser queimado vivo, e hoje eu os queimarei para nos alimentar. Este meu sacerdote, muito lá da estrela, viu eu e minha gente, eu e minha raça sendo alimento, e este povo perverso nos aterrorizando. Não permiti que sofresse com a gente, mas se alimentará hoje na mesa que paguei com minha vida, minha carne e meus ossos. E olhando para Tadeu Fontes disse: eu me lembro que você dizia na hora da alimentação: mulher, primeiro as crianças. Ao contrário de suas crianças mal educadas, covardes e maléficas, que iam com fúria sobre os bezerros, as minhas não são assim. Meus bezerros, por favor, sirvam-se. E eu, Ada, via aqueles bezerros vermelhos numa velocidade impressionante passar pelas crianças e pegarem pela boca todos os homens, mulheres, adultos para colocarem sobre a mesa de crânios. Então as crianças foram atacadas pelos bois vermelhos, que também os levaram para a mesa. E sendo feridos sobre a mesa, todos ali imploravam pela vida. O sacerdote então toca o altar com seu cajado dourado e flamejante, fazendo a mesa arder em fogo. Então todos ali eram alimentados, assim que eram cozidos ao mesmo tempo. Eram devorados como cru, mal assados. Então Tadeu Fontes ficou para o final, pois ele sempre deixou o boi para o final, para a diversão de todos. E o boi Nafir fala: você lembra que sempre me deixava para o final? Eu também deixarei você para o final, para a diversão nossa. Mas eu acho injusto somente nós ter você por diversão. Nem todos de nós estão aqui, que você humilhou nessa fazenda. Então você irá conosco, porque há muito de nós que já passou por suas mãos, que te espera na nossa estrela. E vão amar ver você. E vão lembrar de tudo que você, Tadeu Fontes, fez com eles. Você irá conosco. Eu a Davi, o Tadeu implorar. Chorar, mas nada impediu de o levarem com ele. Então a esfera de fogo abriu-se. E ela absorveu todos os crânios para dentro dela. E disse Nafir:
servirá de provas contra você. Lá ela se erguerá novamente, com as mesmas medidas, com a mesma altura. Espero que sinta o orgulho dela, porque lá daremos uma atenção especial para ela. Lá você não verá, como viste hoje, a minha raça chorar sobre ela, lamentar sobre ela, sofrer sobre ela. Lá você ouvirá eles em cântico, em alegria, em satisfação, olhando para cada crânio de seu rei, de seu senhor, porque sabe que ali haverá justiça. Então a esfera absorveu cada crânio e eu pude ver de minha árvore, onde eu estava aterrorizada, pude ver cada crânio se montando do lado de dentro da esfera, naquele mundo, naquele universo de Nafir, o rei Nafir e seu povo. E Nafir dizia: servirá de provas contra você. Servirá de provas contra você. Então ele deu ordem para um humanoide com cabeça de touro. Meu amigo, eu escolhi você para essa missão. Então aquele gigantesco humanoide touro vermelho pegou a Tadeu e o levou consigo para dentro das fornalhas que habitavam sobre a esfera. Lá implorou, chorou, mas nada poderia tirar Tadeu das mãos do rei Nafis. E todos os da espécie entraram sobre suas esferas flamejantes e partiram. Porém, algo aconteceu. Uma esfera retornou. E sobre ela, um de seus bezerros estendeu a mão para mim. Ele falou naquela linguagem demoníaca, aterrorizante, e eu nada pude entender. Nada eu pude entender, eu não podia responder, pois eu não entendia o que saía de seus lábios, de sua boca. E com uma mão ele estendeu para mim, para a outra ele a tocou no chão. Quando eu menos percebi, eu já não habitava mais sobre a árvore. Eu estava sobre o seu ombro e já não estava mais nesse mundo. E eu questionando por que estão me levando junto. Eu lembrei que Nafis havia falado: você é uma testemunha, mas ele já tem as pirâmides. Eles têm uma testemunha dada pelos próprios crânios, mas eles precisavam de uma testemunha viva. Então eu, Ada, tenho mais uma história para contar.